Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. Do versículo 11 em diante. O subtítulo diz: é a união dos gentios com os judeus em Cristo. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: portanto lembrai-vos, no outro tempo eras gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo eras sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, e não tendo esperança, sem Deus no mundo. Amém? Então Paulo, escrevendo aos Efésios, ele estava falando a respeito de que muitas vezes nós, quando viemos para Cristo, nós esquecemos das nossas raízes. Muitas vezes a pessoa ela vem para Cristo, aí ela fica muito boa em julgar as pessoas, em olhar para as pessoas que estão no pecado e começa a julgar elas. Então Paulo ele está exortando nós, como igreja, de que nós sempre temos que lembrar da onde Jesus nos tirou. Amém? Da onde Jesus nos tirou? Ele nos tirou da morte e nos levou para a vida. Mas para quê? Para que eu me orgulhe? Não, para que o nome dele seja exaltado. Amém? Para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Então Paulo está dizendo: olha, lembra, antes vocês eram separados, vocês não tinham, eram estranhas à aliança. Que aliança? A aliança que Jesus Cristo fez conosco. Amém? Que nos trouxe então aqui a aliança de Abraão. Quando Deus disse para Abraão, diz: olha, abençoados serão os que te abençoarem, e amaldiçoados serão os que te amaldiçoarem. Então Deus estava dando a Abraão a promessa, e agora Jesus está estendendo, ele estendeu essa promessa para nós. Mas para quê? Cuidar sempre para não lembrar de onde Jesus nos tirou. E quando nós ficamos sempre lembrando que de onde Jesus nos tirou, dentro de nós não tem orgulho, mas dentro de nós há o que? Amor. Amém? Amor. Amor pelos pecadores. Porque eu não posso ficar julgando. Ah, mas o fulano isso, o fulano. E o maior problema da igreja hoje é o julgamento. Muitas pessoas, ainda nós estávamos comentando ontem no estudo, na questão de, por exemplo, o homossexualismo hoje. Muitos julgam isso, julgam aquilo outro. Ah, mas o homossexual não vai para o céu. É, e o ladrão vai? E o homicida vai? Aquele que não aceita Jesus vai? Não vai. Então eu não preciso ficar julgando uma pessoa. Eu não devo ficar julgando. Eu sei que eles precisam de Jesus. Claro que precisam. Mas o assassino também precisa. O ladrão também precisa. O idólatra também precisa. Então eu não posso ficar julgando. Por quê? Porque Jesus me tirou de lá. Amém? E quando eu estava lá, eu lembro bem, quando eu estava lá, eu não queria que ninguém me julgasse. Ou queria? Não. Então, por que nós julgamos? Paulo está dizendo à igreja: olha, lembre-se, naquele tempo, estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, separados da graça de Deus, e estranho às alianças da promessa, não tendo
esperança. Quando, sabe que a nossa carne, todos vai morrer, a não ser que Jesus vier arrebatar a igreja, senão não vai ter jeito, toda a carne vai morrer. Quando a pessoa não tem Cristo, ela não conhece Jesus, quando morre alguém da sua família, elas ficam desesperadas. Ah, pastor, mas quem é crente não fica? Não, quem é crente, ele sente, claro, angústia, separação, mas ele sabe que logo irá reencontrar. Agora, Paulo está dizendo, olha, antes, quando vocês eram do mundo, vocês não tinham esperança. E quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz que não é para quê? Para ficar preocupado acerca daqueles que dormem, como fazem os gentios. Ou seja, aquele que não aceita Jesus fica desesperado. Ah, agora eu nunca mais vou ver, agora estou separado eternamente, agora isso, agora aquilo outro. Mas aquele que tem Jesus no coração, ele sabe que partiu por um pouco de tempo. Amém? Então, Paulo está dizendo acerca da esperança, da promessa. Não tendo esperança, sem Deus no mundo. Quantas pessoas estão sem Deus no mundo? Ah, mas elas dizem que acreditam em Deus. Grandes coisas. Ah, pastor, eu acredito em Deus. O diabo também acredita que há um só Deus e treme de medo. E está onde? Condenado ao inferno. Então não adianta eu só dizer, ah, mas eu creio em Jesus. Não adianta só dizer eu creio. Eu preciso aceitá-lo como Salvador e eu preciso que Ele me aceita no seu reino. E como que eu faço que Ele me aceitar no reino dele? Jesus faz uma pergunta: quem me ama? Como que eu provo que eu amo Jesus? Como que eu posso provar a Deus que eu amo Jesus? Ah, eu preciso ficar o tempo todo dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não vai resolver. Jesus, ele diz, aqueles que me amam guardam a minha palavra. Ou seja, aquele que ama Jesus de verdade tem a Bíblia como a palavra de Deus e segue ela. Amém? Se a Bíblia diz sim, é sim. Se a Bíblia diz não, é não. E a Bíblia nunca vai dizer talvez. Deus diz, já desde lá do tempo de Israel, quando o povo saiu do Egito, quando atravessaram o Mar Vermelho, Deus fala para eles, diz, olha, eu coloco diante de vós 2 caminhos. Sempre a humanidade teve 2 caminhos. Não existe um terceiro. Não, a humanidade tem 2 caminhos. E Deus diz para eles, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Qual dos 2 vocês querem seguir? E Deus não obriga ninguém a seguir o caminho da vida. Como Satanás não pode obrigar ninguém a seguir o caminho da morte. Dentro de cada um de nós temos que ser forte para vencer o pecado. Por quê? Porque Jesus já venceu por nós. Amém? Então hoje é muito fácil de nós vencermos o pecado, porque Jesus já venceu por nós. Amém? Então quando Jesus, a palavra de Deus, ela diz que ninguém pode dizer Jesus é anátema, ou seja, Jesus é amaldiçoado, sem ser usado por Satanás. A Bíblia também diz, ninguém é capaz de dizer Jesus é o único Senhor da minha vida, sem ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então se nós falamos, Jesus, tu és o único Senhor da nossa vida, é porque o Espírito Santo nos leva a falar. Amém? É porque o Espírito Santo já está agindo na nossa vida. Então quando Paulo, ele está escrevendo, ele continua dizendo, no versículo 13 ele diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo chegasses perto. Amém? Nós estávamos longe do quê? Longe da salvação, longe da vida eterna, longe da alegria, da verdadeira alegria. Este mundo oferece um monte de alegria que são
passageira. Quantas pessoas estão mergulhadas no meio do dinheiro, mas também vivem mergulhadas no meio da tristeza, da angústia, e só elas sabem a madrugada que passa. Muito dinheiro, estão na bebida forte, estão nas casas de prostituição, procurando alegria, e nada vai preencher o vazio, que somente o Espírito Santo pode preencher. Amém? Nada pode preencher nada, não tem nada neste mundo, não tem dinheiro, não tem mulher, não tem marido, não tem ninguém, nada, absolutamente nada pode preencher aquilo que só o Espírito Santo pode preencher no coração, dando alegria, uma paz de espírito e a certeza, não só a esperança, mas passa da esperança para a certeza de ter vida eterna. Amém? E isso não é através de pessoas, não, é pelo sangue, já pelo sangue de Jesus chegasse perto. Então agora pelo sangue eu estou perto. E o que eu preciso fazer agora para alcançar? Eu só preciso seguir a palavra dele. Eu só preciso seguir aquilo que Jesus me ordenou a fazer. Jesus diz: quem quiser vir após mim. Sabemos que nem todos querem ir após Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é a primícia da vida eterna. Ele é a primícia da salvação. Ele é a primícia da ressurreição. Ou seja, ele é o primeiro que ressurgiu dos mortos. Ele é o primeiro. Ah, pastor, mas não, olha só, a Bíblia fala que Eliseu ressuscitou um menino, que Elias ressuscitou outro menino, que quando Eliseu estava lá no sepulcro, caiu um soldado lá, o soldado ressuscitou. A Bíblia também diz que a filha de Jairo ressuscitou. A Bíblia diz que a menina, que o filho da viúva de Naim ressuscitou. A Bíblia diz que Lázaro ressuscitou, mas todos eles morreram de novo. O único que ressuscitou para a vida eterna é Jesus Cristo. Amém? Mas a Bíblia diz que ele é a primícia, ele é o primeiro e quer que nós sejamos os seguintes, a sequência. Que nós, como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. E do que jeito? Pelo sangue dele. Amém? Então muitas pessoas, elas dizem: o sangue de Jesus tem poder. Tem poder sim, mas para nos salvar, nos redimir e nos purificar. Amém? Quando eu vou mandar um demônio embora, eu não posso dizer o sangue de Jesus tem poder, não, eu tenho que dizer o nome de Jesus tem poder. Mas quando é para minha salvação, não só o nome, mas o próprio sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para me transformar. Amém? Ele tem poder. Paulo está dizendo: olha, pelo sangue de Jesus nós chegamos perto, porque ele é a nossa paz. Então, o que me traz a paz? É o Espírito Santo. Sabe, no meio da angústia, no meio de todo esse problema que o mundo vive, no meio de tantas coisas ruins que o mundo prega, só tem uma felicidade verdadeira que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Amém? Nós sabemos que as pessoas andam correndo atrás de tanta felicidade que eles estão querendo implantar aborto, é isso, é aquilo, porque eles querem uma felicidade que não vai existir. Uma felicidade que é uma mentira, que vai trazer somente sofrimento. A mesma coisa, a pessoa ela vai numa casa de prostituição procurar felicidade, e ela só vai trazer mais sofrimento. Ela vai procurar na bebida trazer felicidade, vai só trazer mais sofrimento, e sempre não mais só para ela, mas para as outras pessoas que estão junto com ela. Quanto a bebida tem feito pessoas sofrerem, pessoas chorarem madrugadas inteiras. Por quê? Porque alguém da família chegou bêbado e maltratou, e fez isso, e fez aquilo outro. Porque as pessoas sempre estão em busca de uma felicidade, porque Ele é a nossa paz, ou a nossa felicidade, o qual de ambos os povos fez um. Então Ele pegou os gentios, os pecadores, o povo de Israel,
E qualquer um, de todo mundo, qualquer um que aceitou Jesus, nós nos tornamos irmãos. Amém? Irmãos apenas aqui? Não. Irmãos para a eternidade. Ah, mas é um neguinho, é um branquinho, um alemão. Nada disso importa. Por quê? Porque Deus não olha a cor da pele. Deus olha dentro do coração. Como nós estamos? Como é que está o nosso coração? Deus não olha se a pessoa é pobre ou é rica. Ele olha dentro do coração. O que eu quero buscar? O que eu vou buscar? Então, fez dos dois povos uma só, derrubando a parede da separação que estava no meio. Jesus, ele derrubou a parede. A palavra de Deus diz em Isaías, o próprio Deus chama Isaías e diz: ô Isaías, vem cá, vamos ter uma conversinha séria. Diz: ó, fala para o povo de Israel, que mesmo que eles multiplicarem as orações deles, eu não vou ouvir. Não vou ouvir. Aí Deus diz: olha, mas não é porque eu estou surdo, não. Eu não vou abençoar eles, não é porque as minhas mãos estão encolhidas ou defeituosas, não. Mas é porque tem uma muralha, que é o pecado, que separa vocês do vosso Deus. Agora Jesus veio derrubar essa muralha. Jesus veio transformar as nossas vidas. Através do sacrifício, era muito difícil alcançar a redenção. Nós sabemos que, como eu estava meditando essa semana, ainda sexta-feira falei um pouco sobre isso. O que acontece? Que as pessoas, quando elas começam a fazer os sacrifícios humanos, as coisas humanas, não, eu vou vender o carro, vou dar de sacrifício e Deus vai me abençoar. Mentira! Ah, eu vou vender a casa. Ah, eu vou fazer isso. Conversa fiada. Quando Deus diz para o povo de Israel, e Deus coloca no coração de Davi, no Salmo 51, quando ele está com o coração angustiado, porque ele reconheceu o pecado que havia feito, depois de 1 ano e pouco, ele reconhece o pecado, e ele então chega diante de Deus e diz: ah, Senhor, se o Senhor gostasse de sangue, eu oferecia sacrifício. Se o Senhor quisesse sangue de bode, de boi, eu ia oferecer para o Senhor. Ah, o Senhor não quer. E Deus fala também para Isaías isso, dizendo: ô Isaías, fala para o povo de Israel que eu tenho nojo. Eu estou com nojo do sangue do boi. Eu detesto as suas festas de lua nova, dos seus sábados. Eu detesto isso tudo. Ah, mas foi Deus que mandou fazer. Foi. Mas as pessoas começaram a usar aquilo ali como uma muleta para continuar no pecado, oferecendo o sacrifício de tolo. E muitas pessoas hoje, elas querem continuar no pecado e oferecer sacrifício de tolo. Muitas pessoas estão pregando, como Deus já tem falado, já 2, 3 semanas atrás, uma fé que é visível, uma fé chamada, fé inteligente. Por quê? Porque a pessoa fica raciocinando, uma fé racional, fica raciocinando o que vai fazer, mas no coração dela não quer aceitar Jesus. Porque é mais fácil, muitas pessoas, é mais fácil ela vender o carro dela e dizer que eu vou levar de sacrifício, vou deixar no altar de Deus. É mais fácil do que chegar diante do altar, se humilhar e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, olha, eu sou um pecador. De chegar, como disse Jesus Cristo, que 2 homens subiram ao templo para orar. E Jesus disse que um era fariseu, era religioso, e subiu lá e começou a bater no peito e dizer: Senhor, eu não sou como esse outro pecador que está aí, ó. Eu dou as minhas ofertas, eu entrego o meu dízimo, eu jejuo toda semana, eu sou um camarada excepcional. E o outro pecador, a Bíblia diz que ele bate no peito e não tem nem coragem de olhar para o céu e diz: Senhor, me perdoa.
Eu não tenho nem coragem de olhar para o Senhor, porque eu sou um pecador, um miserável. E Jesus diz: qual dos dois desceu do templo salvo? Qual dos dois desceu do templo perdoado? Aquele que fazia tudo o que a lei mandava, mas o coração estava cheio de mentira? Ou aquele que desobedeceu, pecou, mas o coração dele era humilde? E quando Davi, ele fala no Salmo 51, ele diz um coração contrito e quebrantado, este o Senhor jamais rejeita. Esse é o verdadeiro sacrifício que Ele quer. Amém? Um coração que se achegue diante de Deus. E diz mais ainda no 15, diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Amém? E ele entrou, Jesus Cristo, com o seu sangue. Ele pegou o nosso velho homem e transformou e fez dos dois agora um só, que possa herdar a vida eterna. Amém? Ele pegou o nosso velho eu, que ele estava pronto apenas para quê? Para ser queimado no fogo, como disse Jesus, mas ele nos restituiu e nos colocou na presença dele. Amém? Tudo por amor, e nada mais por religião, mas por amor. Volta um pouquinho em Romanos, capítulo 5, de Romanos, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Só volta um pouquinho ali, Romanos 5, 12. Jesus, ele está aqui usando Paulo, falar a respeito do pecado. Muitas pessoas, elas vivem hoje reclamando e culpando Adão pelo seu sofrimento. Ou seja, se Adão não tivesse pecado, eu não estava nessa situação. Aí Deus usando, o Espírito Santo usando Paulo, ele diz assim, no versículo 12 do capítulo 5 de Romanos: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No versículo 23 de Romanos 3 diz: pois todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo, um só sequer. Agora então, pelo pecado de Adão, todos pecaram. Todos. Não existe ninguém que não tenha pecado. Nasceu com pecado. Não adianta, porque nascemos no pecado. Como disse Davi também no Salmo 51, ele diz: no pecado eu fui gerado. Mas no versículo 12, no mesmo capítulo, no versículo 12, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Amém? Então, se por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por Cristo entrou o perdão e a vida eterna. Se todos pecaram através de Adão, todos somos salvos através de Cristo. Amém? Se todos nós, através de Adão, nós tínhamos um único jeito, a condenação, agora através de Jesus nós temos a vida eterna. Amém? E Jesus, ele disse: aonde eu estiver, vós
estejais também. Amém? E ele diz, nos dias de hoje, enquanto nós estamos na terra, Jesus disse assim, ó, eu jamais vos abandonarei, jamais vos deixarei só. E Jesus diz, aonde vocês estiverem, eu vou estar. Amém? Mas depois do arrebatamento da igreja, depois que nós formos transformados, ele diz assim, ó, aonde eu estiver, vós estejais também. Onde Jesus estiver, nós vamos estar. Amém? Não por nosso fazer, não porque nós vamos oferecer algum sacrifício capaz de fazer isso. Não é que eu vou fazer, não. O meu sacrifício, o meu maior sacrifício é entregar a minha vida, quebrantar o meu coração na presença de Deus. Porque se eu não quebrantar o meu coração na presença de Deus, eu não vou herdar o reino dos céus. Um coração contrito e quebrantado. O que é isso? Um coração humilde. Quando Jesus, ele disse que o homem tem que ser pobre de espírito, as pessoas não entendem. Eu tenho que ser pobre de espírito humano para me ser cheio do Espírito de Deus. Amém? Porque aquele que é cheio de espírito humano é arrogante, é prepotente, bate no peito e diz eu sou santo. Mas aquele que tem um coração humilde, ele bate no peito e diz, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, eu estaria morto, eu estaria perdido. Se não fosse a tua misericórdia, eu já era para mim. Mas a misericórdia dele em nossa vida nos comprou. Então, pela sua graça, nós somos justificados na vida. No 10, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão justos. Amém? Muitos serão justos. Então, por nós mesmos nós não somos justos, mas Jesus Cristo, a justificação de Jesus em nossa vida nos transforma. O sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Quando Deus, ele usa Isaías, no capítulo 1 ainda de Isaías, Isaías diz assim, olha, ainda que os vossos pecados tenha transformado as vossas vestes toda salpicada de vermelho, de alto a baixo, ele diz assim, o sangue do Cordeiro é capaz de alvejar as suas vestes e tornar mais branca do que a pura lã. Aí ele diz, olha, ainda que esteja roxa, suas vestes toda roxa, de cima e embaixo, de tanto pecado, o sangue do Cordeiro irá transformar e ficará mais alva do que a mais pura neve. Amém? Amém. Tudo isso pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro que foi morto desde o princípio do mundo. E muitas vezes nós não entendemos isso. Porque Jesus, a Bíblia diz, ele é o Cordeiro morto desde o princípio. Aqui quando Adão pecou, a Bíblia está muito clara, diz, através de Adão entrou o quê? O pecado. Mas quando Adão estava lá no jardim do Éden, ele havia pecado. A Bíblia diz que Deus veio e foi passear pelo jardim. Adão se escondeu. E Deus começa a chamar ele. Adão, onde tu estás? Adão e Eva clamam baixinho em um canto escondido, dizendo, Senhor, nós ouvimos o seu caminhar pelo jardim e ficamos com vergonha, porque nós estamos nus. E Deus pergunta para eles na lata, de cara, diz, quem foi que falou para vocês que vocês estão nus? Quantas pessoas têm vergonha de se apresentar diante de Deus porque sabem que estão nus? A Bíblia diz que então Adão e Eva se levantaram e se achegaram a Deus e tinham feito
uma espécie de tanga com folhas de árvores. Mas acontece que nenhuma folha pode cobrir o pecado. Nenhum mato pode cobrir o pecado. Não importa se era folha de figo ou não era folha de figo. O que importa é que aquilo não podia cobrir. A Bíblia diz que Deus, Ele chega, pega um cordeiro e houve a primeira morte no Jardim do Éden. Houve o primeiro sacrifício no Jardim do Éden. O jardim que era feito para as coisas serem lindas e eternas, agora teve que ser derramado o sangue do cordeiro. E a Bíblia diz que Deus, próprio Deus, sacrifica aquele cordeiro e da pele daquele cordeiro faz roupas para Adão e Eva, que nos remete a Cristo. Porque Jesus, quando ele estava no jardim do Éden, enquanto ele orava, Jesus sabia o que ele queria. E Jesus disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus dizendo: olha, Senhor, eu não quero, de mim mesmo eu não quero morrer. Mas Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus era qual? Que Jesus morresse. Quando Satanás ele mente dizendo: eu assassinei Jesus, é mentira. Porque Deus achou bom moê-lo. Isaías diz: pelas suas feridas nós somos sarados. Ele nos levou, nos tirou todo o pecado, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si a nossa vergonha, levou sobre si. É por isso que por Ele, através de Jesus Cristo, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos foram justificados. Que obediência? Quando Jesus diz: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Amém. Versículo, no capítulo 8 de Romanos, rapidinho ainda, no versículo 1. Olha só o que diz a Bíblia. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito aí está escrito minúsculo ou maiúsculo? Hã? Maiúsculo. Não, maiúsculo. Era para ser, todos deveriam ser maiúsculos. Todos. Porque é pelo Espírito Santo, olha. Aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, que é o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo em nossa vida, não tem salvação. O Espírito Santo é que nos leva à vida eterna. O Espírito Santo é que nos transforma. O Espírito Santo é que faz de nós, pecadores, sermos transformados para ser dignos de morar na eternidade. Amém? Para encerrar, 2 Coríntios. Podia só citar o versículo que quase todos sabem de cor, mas é melhor a gente pegar bem na Bíblia mesmo. 2 Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim a palavra de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então olha só, não é para qualquer um, não é. Ele está dizendo: e assim que se alguém está em Cristo.
eu tenho a vida eterna se eu estiver em Cristo. Então muitas vezes as pessoas elas esquecem alguma parte do versículo, como eu sempre cito um caso assim mais óbvio de todos, que é do Salmo 91. Você vê atrás de para-choque de caminhão, badana de caminhão, jamais você vai ver o versículo 1, nunca vê. Você vai ver os outros versículos em diante. Por quê? Porque o versículo 1, ele nos leva a quê? Ele nos leva a ter a responsabilidade diante de Deus. É a mesma coisa que aqui o começo do versículo, ele nos leva à responsabilidade. Então, quando a Bíblia diz que eu preciso ser forte, e o próprio Jesus diz, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando eu vivo na minha carne, a minha carne é fraca. Eu preciso andar em espírito. E o meu espírito humano tem que ser forte, para que o Espírito de Deus possa agir na minha vida. É muito interessante, quando Deus fala com Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 3, Deus diz assim para Ezequiel: Ezequiel, põe-te de em pé, que eu falarei contigo. Então, o que Ezequiel precisava fazer? Se pôr em pé. Mas o interessante é que ele diz que ele não estava com força para se levantar. Ele não fala literalmente nessas palavras, mas ele diz assim, ó, Ezequiel diz, Deus falou comigo e diz, homem, ou filho do homem, põe-te de em pé que eu falarei contigo. E a Bíblia diz, o Espírito do Senhor me fortaleceu e eu me pus em pé. Amém? E é por isso que a Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não é que Deus vai lá e faz ela levantar na marra, não, porque ninguém é obrigado a ir para o céu. Mas qualquer um, por mais fraco que esteja, a pessoa está lá desviada. Mas como antes ainda estava vendo um videozinho no Facebook, de uma menina que se desviou, e ela dizendo, todos que estão longe de Jesus, volte. Eu sei que é difícil e não é fácil voltar, mas qualquer um que estiver desviado, estiver longe de Jesus, se só dizer, Senhor, eu quero ficar em pé, o Espírito do Senhor levanta. Amém? Então quando Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, põe-te em pé, e o Espírito do Senhor entrou em mim e eu me pus em pé. Amém? O Espírito do Senhor entra e levanta. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos levar à salvação, a vida eterna. Então aqui Ele nos dá, e para nós, cada um de nós, nós temos que entender, assim que, se alguém está em Cristo, eu tenho que estar nele. Eu tenho que estar em Jesus. Amém? Para quê? Para que não haja condenação, para que não haja rejeição, para que não haja nenhum motivo de nós morrermos. Jesus, ele diz, em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, não morrerá. Amém? O que é o não morrer? É não morrer indo para o inferno. Porque no tempo da lei, a morte sempre representava o inferno. Quando a sepultura, na verdade, a palavra sepultura, o significado da palavra sepultura é abismo, ou inferno, dá no mesmo. É por isso que Jesus, ele diz, quando ele conta a parábola de Lázaro, ele diz assim, ó, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. O rico morreu e foi sepultado, desceu ao inferno. Então, se eu estiver em Jesus, eu não vou descer ao inferno, porque Ele desceu por mim. Amém? A Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno, tomou a chave da vida e da morte. Ele nos introduziu à vida eterna. Assim que se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. O meu velho eu
tem que ficar para trás. Meus velhos pensamentos, eu tenho que sacrificar os meus pensamentos. Porque todos nós, se nós não cuidarmos, o nosso pensamento quer nos levar a lugar que nós não queremos ir. E é por isso que nós temos que sacrificar os nossos pensamentos, os nossos desejos. Por quê? Porque se eu não sacrificar isso, não adianta eu sacrificar carro. É como no tempo da lei, quando Deus diz, olha, eu não quero mais saber que ninguém sacrifica boi. Não estou enojado disso. É por quê? É porque as pessoas preferiam pagar, compravam boi, mandavam sacrificar e continuavam no pecado. Eles não mudavam. É por isso que Deus diz, eu não gosto mais disso, eu não quero mais isso. É algo que não deu certo. Por quê? Porque a humanidade sempre vai achar um jeito de desobedecer a Deus. O próprio Lúcifer, ele era o anjo de luz. A Bíblia diz que quando ele foi criado, a música foi criada com ele. Quando ele foi criado, as coisas eram muito diferentes, porque a Bíblia diz que ele andava sobre as pedras afogueadas, sobre jaspe, sobre todo tipo de pedras preciosas. Aí ele tinha o melhor de tudo, e ele ainda caiu no pecado. Por quê? Entrou dentro dele um espírito de arrogância. E hoje o espírito de arrogância tem matado muitas pessoas espiritualmente. E muitos até fisicamente. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o camarada é especialista nisso. Por quê? O diabo não desiste. E eu não posso desistir de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, aqui nós estamos, Senhor Deus, na Tua presença sagrada, poderosa, sabendo, Deus, que somente o Senhor é santo, justo, fiel e verdadeiro, e que o Senhor, ó Jesus Cristo, morreu em nosso lugar. O Senhor tomou sobre si as nossas dores, o Senhor tomou sobre si o nosso pecado. Meu Deus, se por um homem entrou a morte no mundo, meu Deus, mas também por um homem entrou a vida. E por isso o Senhor disse, Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai aos céus, ninguém vai receber a salvação, a não ser por mim. É somente através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele disse, eu sou a porta. Jesus é a porta da vida eterna. Meu Deus, nos ensine, Pai, nos introduza nessa porta. Essa porta de salvação, essa porta de redenção, essa porta, meu Deus, que nos leva à presença do Altíssimo. Meu Deus, porque na Tua presença, meu Deus, é que nós queremos estar. Nós sabemos, Deus, que o nosso velho eu muitas vezes quer se levantar, mas a Tua palavra diz, meu Deus, que o Teu Espírito, ó Pai, o Teu Espírito Santo, meu Deus, nos convence do pecado. O Teu Espírito Santo, meu Deus, nos convence, Senhor, que sem Ti, Jesus, nós não temos vida eterna. Sem Ti, Senhor, não há salvação. Não há, meu Deus. Nós somos dependentes do Senhor, Jesus. Nós somos dependentes do Senhor. O Teu sangue, Jesus Cristo, nos comprou. O Teu sangue nos lavou. O Teu sangue nos redimiu, Pai. Meu Deus, mas a cada dia, meu Pai, nós temos, Senhor, meu Deus, que a cada dia sacrificar o nosso velho eu, sacrificar, meu Deus, os nossos desejos, sacrificar, Pai, aquilo que nós queremos fazer e viver, meu Deus, na Tua presença. E saber, Deus, que a Tua justiça, Senhor, é a verdadeira justiça. Como o Senhor disse, meu Deus, para Ezequiel,
um homem estando no pecado a vida toda, mas se no final da sua vida ele se humilhar, pedir perdão e vir aos meus caminhos, entender que eu sou Deus e Senhor, o Senhor disse: Pai, este homem será perdoado e ele não morrerá. Mas o Senhor também disse, meu Deus, e se um homem viver a vida toda na minha presença, me honrando, me exaltando, mas chegar no final da sua vida, se ele sair da minha presença, se ele pecar, ele morrerá. Meu Deus, e o Senhor diz ainda, Pai, para Ezequiel, Ezequiel não questiona. Ezequiel fala para o povo que isso é a minha justiça. A minha justiça é essa, porque o Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário disse para aquele ladrão que estava à sua direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu Deus, aquele homem era pecador, aquele homem era um assassino, mas o Senhor não quis saber se ele era pecador, se ele era assassino, mas o Senhor olhou no coração dele e viu quando ele disse: Rei, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembre-se sempre de nós, Jesus. Lembre-se sempre de nós, Senhor, que somos pecadores. Meu Deus, que somos, ó Pai amado, fracos muitas vezes. Meu Deus, que muitas vezes, Senhor, nós temos que lutar contra nós mesmos. Como disse Paulo, eu esmurro a minha carne todos os dias para não pecar contra o Senhor. Meu Deus, porque muitas vezes, Senhor, nós queremos, ó Pai, o nosso ego se levanta, mas, Senhor, Espírito Santo nos ensina a andar no caminho. O povo de Israel, meu Deus, andou 40 anos no deserto porque não ouviu o Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós temos andado em desertos porque nós não ouvimos o Senhor. O Senhor, meu Deus, nos fez andar, ó Pai, em um pequeno deserto para nós aprendermos, mas muitas vezes não ouvimos, não obedecemos, e por isso temos que andar em grandes caminhos no deserto. Mas o deserto, meu Deus, não é lugar de cristão morrer. O deserto, meu Deus, é lugar de nós aprender. O deserto, meu Deus, é lugar de nós ver o poder que há no nome de Jesus Cristo. É no deserto, Senhor, que nós vemos, Senhor, que a rocha pode dar água. É no deserto, meu Deus, que nós podemos ver, Pai, que as águas amargas podem ficar doce. É no deserto, meu Deus, que nós podemos ver, Pai, que o Senhor é o Deus da provisão do pão, da provisão da carne, da provisão da roupa, da provisão do calçado, porque a tua palavra diz, meu Deus, que conforme o povo ia andando no deserto, a roupa crescia com eles, o calçado crescia com eles, meu Deus, porque ó Pai eterno, o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que faz, Senhor Deus, aquilo que nós não podemos fazer. Quando nós, meu Deus, achamos, Senhor Deus, que nada mais pode ser feito, o Senhor começa a agir em nossas vidas. Meu Deus, mas muitas vezes, Senhor, nós somos, Pai, como aqueles 10 espias que olharam para os inimigos e disseram: não vai dar, não tem jeito. Meu Deus, mas coloca dentro de nós, Senhor Deus, um espírito de Josué e Caleb, que diz: se o Senhor se agradar de nós, aleluia, meu Deus, se o Senhor se agradar de nós, Pai, meu Deus, é como a tua palavra diz, Senhor Deus, se estiver em Cristo, se alguém estiver em Cristo, se nós estivermos em Jesus, se nós estivermos ligados naquele que vive para sempre, não há nenhuma condenação, porque a velha criatura morreu, tudo que era velho se fez novo. Meu Deus, não há, ó Pai, com que nós nos preocuparmos. Meu Deus, porque o Senhor Jesus Cristo nos ama tanto. Meu Deus, a tua palavra diz, meu Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Jesus amou mesmo você sendo pecador. Jesus amou mesmo você sendo teimoso, mesmo sendo rebelde, mesmo muitas vezes desafiando Deus, mas Jesus, Ele nos amou. Ele nos amou. Um amor tão grande
que tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas mazelas. Ele tomou sobre si tudo aquilo que era nosso, porque Ele nos amou, e Ele nos amou primeiro. Porque se Ele não tivesse nos amado primeiro, jamais nós o amaríamos.